Olá, hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre as características dos direitos fundamentais. Eles estão previstos na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º, e normalmente versam sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, para falar de direitos fundamentais, nós precisamos ter noções preliminares, ou seja, pressupostos que fundamentam o entendimento da Constituição Federal. É importante que saibamos o seguinte: em primeiro lugar, o direito fundamental ele é relativo. Em regra, não existe direito absoluto, ou seja, há uma limitação a todos os direitos previstos na Constituição Federal, inclusive o direito à vida. E que limitação seria essa? Basicamente, nós precisamos saber que quando nós colocamos o direito de outrem em risco, é sinal de que haverá uma limitação do nosso direito. Ele não é absoluto. Eu não posso simplesmente decidir matar uma pessoa e está tudo bem. A partir do momento que eu penso uma coisa como essa, é preciso ter em mente que a outra pessoa pode reagir em legítima defesa e também tirar a minha vida. Então, os direitos, eles sofrem limitações, relativizações. A partir do momento que eles entrarem em conflito, haverá uma demanda judicial e essa demanda deverá decidir uma coisa chamada decisão menos ofensiva possível para ambas as partes. Então, essa é a primeira característica. O direito fundamental é relativo. Em regra, não existe direito absoluto, embora já tenha comentado com vocês que não há situação em que o ser humano possa ser submetido à tortura, tratamento desumano ou degradante. Esse direito, o STF, vem compreendendo como sendo absoluto na sua aplicabilidade, porque não há circunstância em que a tortura seja aceita. Todavia, essa é uma exceção. A regra é que o direito é relativo. Ele pode sim ser colocado em risco, a depender, é claro, da colisão, do conflito, daquilo que está impedindo que eu faça plenamente o exercício do meu direito. Outra característica importante: o direito fundamental é imprescritível. Ele não se acaba com o tempo, ele não se esgota pela falta de uso. É preciso sabermos que o exercício do direito fundamental, tirando o direito à vida, ele é subjetivo. Eu posso escolher não exercê-lo, posso escolher não vivenciá-lo. Todavia, o fato de eu tomar esta decisão não vai fazer com que o meu direito prescreva. A hora que eu quiser exercer o meu direito, ele estará ali, me esperando, para ser vivenciado, experimentado, executado. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro. A Constituição Federal prevê a liberdade de crença. Eu posso acreditar, mas também posso tomar a decisão de não acreditar. O fato de eu não expressar qualquer credo não vai fazer com que o meu direito à crença prescreva. Por quê? Porque o direito fundamental, ele é imprescritível. Outra característica importante: o direito fundamental, ele é inalienável. Ou seja, eu não posso fazer uma dação do meu direito fundamental para pagamento de bens. Não posso simplesmente dizer: olha, eu não tenho como pagar esta dívida, coloco aqui a minha liberdade como critério, coloco aqui a minha liberdade como pagamento. Ou dizer simplesmente: pegue meu direito à igualdade e use como forma de pagamento. Os direitos fundamentais, eles não podem ser alienados desta maneira. Por conta disso também, nós podemos falar que, em certo sentido, o direito à propriedade é uma exceção. Porque sim, a propriedade ela pode ser alienada em casos muito específicos que
estão previstos tanto no Código Civil como na lei que fala sobre a propriedade privada. Outra característica interessante dos direitos fundamentais é que eles são históricos. Os direitos fundamentais não surgiram do nada, mas houve acontecimentos que colaboraram para a sua formação ao longo do tempo, significando dizer que as conhecidas gerações do direito ou dimensões do direito passaram por um processo histórico para chegarmos até onde nós chegamos. Então, só para se ter uma noção, a primeira dimensão ou geração de direito fundamental é justamente o direito à liberdade, conhecido como direito negativo, em que o Estado deve agir o mínimo possível, interferir o mínimo possível e respeitar a autonomia da vontade. É chamado de direito negativo ou parte negativa do Estado, porque ele não deve agir em regra. Essa é a primeira geração e ali surgiu a liberdade de crença e de consciência, a liberdade de locomoção, a liberdade de escolher uma profissão, ofício ou trabalho. São várias as liberdades constitucionais que estão previstas, inclusive, na Constituição Federal de 1988. Outra característica que eu poderia aqui colocar é que os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Em regra, nós não podemos abrir mão completamente de todos esses direitos. Mas a vida é minha e eu não quero mais tê-la. Mas o direito à vida é irrenunciável. Não se pode abrir mão por completo da vida e cometer suicídio. O Estado, ele irá, nesse caso, fazer intervenção para preservar ao máximo a sua vida. Claro que o direito à vida tem a ver com viver dignamente, não tão somente existir, mas a irrenunciabilidade trata do fato de eu não poder dispor dos meus direitos fundamentais a ponto de querer acabar com eles ou destruí-los por completo. Isso também existe uma limitação. O princípio aí que está por trás é o da razoabilidade. Nós não podemos agir desarrazoadamente, ou seja, deliberadamente a ponto de extinguir os nossos direitos fundamentais. Todas essas características são importantes para nós compreendermos que um direito não se sobrepõe ao outro. Não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Todos eles se comunicam, se entrelaçam e, devido a isso, um influencia ao outro. A grande tendência que nós temos é de pensar que o direito à vida é mais importante do que o direito à liberdade ou do que o direito à igualdade, etc. Obviamente que sem a vida os outros direitos não existem, mas isso não significa colocá-los numa hierarquia a ponto de que a vida seja superior a qualquer outro. Então, isso foi um pouco das características dos direitos fundamentais. Só é possível falar de direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade se tivermos em mente tudo isso que eu acabei de falar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Adicionem meu Insta Sabendo88. Lá eu tenho colocado muitas coisas sobre direitos fundamentais que nós julgamos saber, mas que na realidade não sabemos. É importante aprofundarmos e conhecermos os nossos direitos para sermos cidadãos completos, para sabermos exatamente como agir nesta sociedade brasileira que cada vez mais tem se encaminhado para um desmantelo do Estado. Sabendo88, esse é o Instagram que precisa ser adicionado para discutir direito com mais relevância e profundidade. Um abraço para vocês.